estou por essa honrosa escala e para mim, para minha esposa, constitui-se uma alegria muito grande em poder estar aqui nesta ocasião. Não porque irei ministrar a palavra, mas por vir à casa de Deus para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Quero agradecer, amados irmãos, também ao nosso pastor Isaac Silva, mesmo responsável pelo departamento da família ali no Templo Central, juntamente com todos os irmãos que faz aquele departamento. Também externamos o nosso agradecimento ao pastor Manassés, juntamente com sua digníssima esposa, e também o vice-coordenador Jordão, juntamente com sua digníssima esposa, e também os demais presbíteros, com suas esposas que têm auxiliado eles nesse trabalho. E também todos os irmãos que fazem a equipe de apoio ao Clube para Casadas. Deus recompense a todos em nome de Jesus. Bem, queridos irmãos, desde ontem tivemos aqui a abertura do seminário, da temática deste seminário. Família é um projeto divino, e subtema: família, uma instituição divina. Família é uma instituição divina. Repita após mim: família, uma instituição divina. Mais uma vez: família, uma instituição divina. Muito bem, meus queridos irmãos, Deus entrega 4 instituições à humanidade. A primeira, a família, que veio antes do Estado, antes do governo. A segunda instituição, Deus entrega o governo humano. Terceira instituição, a nação de Israel. E quarta instituição, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, o ponto principal desta palestra fala sobre os papéis dos cônjuges do casamento. Ou seja, os papéis do marido e da esposa no casamento. É oportuno dizer, para recordar para algumas pessoas, mas para nós que temos vivenciado isso e temos a Bíblia, nós verificamos que as famílias têm sofrido fortes e profundos ataques. O adversário da nossa vida, ele tem entendido, ele imagina que eles devem, ou seja, atirar os últimos cartuchos para tentar destruir essa célula máter de uma sociedade. Isso é público e notório. Se não tivéssemos a Bíblia, para a gente era de surpresa. Mas graças a Deus nós temos a Bíblia Sagrada. O profeta Isaías, no capítulo 24, versículo 5, ele diz: na verdade, a terra ela está contaminada por causa dos seus próprios moradores, porquanto eles transgridem as leis, quebram os estatutos e quebram também a aliança eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, ele diz: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e culpáveis, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis com luz. Estamos vivenciando isso. O profeta Ezequiel, no capítulo 7, versículo 23, ele vaticina a respeito dos finais do tempo para aquela época. Observe que é 570 anos antes de Cristo. Ele diz: faze uma cadeia, porque a terra ela está cheia de crime e sangue, e a cidade cheia de violência. Eu pergunto à igreja, irmãos, a gente estamos vivenciando isso no nosso vida? Estamos.
acontecimentos. Algo, amados irmãos, que eu e você não imaginava observar em Deus. Mas como a Bíblia já nos deixava a gente ciente, e a gente são leitores da Bíblia, para a gente isso aí é o cumprimento da palavra de Deus. Amém? O amém foi fraco, irmãos. Amém. Queridos irmãos, quando falamos em papéis de casamento, dos cônjuges, do marido, da esposa, isso é de vital importância, porque há jovens, há pessoas que entram para se casar, mas não sabem a definição do seu papel como esposo e como esposa. Aí tem muita dificuldade para administrar essa situação. Papéis, irmãos, ele fala a respeito de atribuição, função, ou seja, maneira de proceder. E aqui o comentarista, ele introduziu os papéis dos cônjuges. Eu gostaria que todos, já que todos têm as suas sombras, eu quero aproveitar o ensejo para parabenizar o pastor Marcelo, juntamente com todos os irmãos que faz a equipe, por preparar esse material, que ele não é só útil para esse seminário, mas ele serve para toda a nossa vida, porque esse material ele não envelhece, ele também não fica fora de moda, ele está sempre atualizado. Amém? O amém foi fraco. Vamos ler, vou contar de 2 a 3 até 1 para nós todos lermos. 3, 2, 1. A funcionalidade do casamento. Vamos lá? Todos. A funcionalidade do casamento também ensina os papéis culturais que se definem por ideologias anticristãs, como o feminismo, a ideologia de gênero e outros sofismas, não comuns a essa época em que tudo é realizado. As imagens do homem e da mulher vêm sendo trabalhadas de forma sutil, programada com o objetivo de desconfigurá-los, tornando-se irreconhecíveis. Os engenheiros sociais querem os homens cada vez mais feminizados, sensíveis, delicados, e as mulheres masculinizadas, proeminentes e competitividade. Eles sabem que isso refletirá direta e desastrosamente sobre o casamento, mas sorrateiramente insistem em perverter a obra do Criador, segundo o influxo de seus pensamentos eivados da peçanha moral do pecado. No entanto, aqueles casais que decidem agradar a Deus não se deixam influenciar por pressões internas e externas, pois descobriram pela palavra de Deus que a verdadeira realização do casamento é algo simples, consiste em viver consoante aquilo que Deus planejou. Assim, refletimos um pouco sobre os papéis de cada cônjuge do casamento. Queridos irmãos, esta singela introdução, ela também fala muito forte a respeito desta pós-modernidade, ou seja, desse relativismo, que eles dizem que é tudo relativo, que não existe uma verdade absoluta. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e a gente vive assim. Mas só que eles, essas pessoas que, ou seja, que seguem esse relativismo, eles se equivocam. Porque quando você diz que ele tem a verdade dele, então isso é absoluto. Isso é absoluto. Amados irmãos, existem verdades absolutas e inquestionáveis.
O ser humano, para chegar até Deus, ele não pode ir pelo próprio Deus. Ele tem que ir por JESUS. Porque ele disse: eu sou o caminho. Observe que ele não disse um artigo indefinido, porque se ele dissesse teria outros. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí ele disse: ninguém, pode ter alguma aqui? Não pode. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Prego batido, ponta virada, para chegar a Deus tem que ser por Jesus. Não tem atalho, não tem PR, o caminho é Jesus. E não é qualquer Jesus, não, é o Jesus de Nazaré. Porque existe muito Jesus por aí, mas o único é o de Nazaré, aquele que morreu por mim e por você, que leva o homem até Deus. Então, verdades absolutas. Tinha outra, mas a gente queremos correr por causa do tempo. Queridos irmãos, sabemos, irmãos, que essas pessoas a gente tem visto também. Ou seja, um homem querendo ser mulher e mulher ser homem. Isso tenta. Ou seja, porque Deus nunca fez nada errado. Deus é o arquiteto universal. Deus não teve ninguém que ensinasse a ele. Ele tem autoexistência em si próprio. Ele não precisou de ninguém para ajudar a ele. Então, a família, o homem, a mulher, ou seja, é projeto de Deus. Não tem nada a dizer: eu me acho dessa maneira, eu tenho que tomar isso para se tornar, ou seja, mulher e outro, ou seja, se tornar masculino. Está errado, o projeto de Deus não erra. Ora, se Deus não erra, uma pessoa ainda informe, Deus acerta, diz que ele vai ser macho. Jeremias, antes de nascer, Deus já sabia que ele ia ser profeta. Então esse povo chama assim porque estão cegos espirituais. O Deus desse século cegou no entendimento, ou seja, dessas pessoas. Mas nós oramos a Deus, a nossa missão é a gente amar essas pessoas, orar a Deus para que Deus possa transformar essa pessoa e ele possa um dia chegar na presença de Deus. Porque há juízo, há situação, ou seja, essas pessoas que tentam alterar o projeto de Deus, eles irão sofrer exceções, porque Deus é amor, mas ele também é um fogo consumidor, e ele não tem o culpado por inocente. Amém? O amém foi fraco, irmãos. Meus queridos irmãos, a responsabilidade do esposo no casamento. Muito jovem, rapaz, entra no estado de matrimônio sem ter a real noção do casamento, do que é o papel do esposo. Mas a palavra de Deus é uma bússola, ela nos orienta, ela nos ensina. E o primeiro papel aqui que o comentarista, o nosso departamento, ele alista, é a liderança. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ou seja, essa posição não foi um homem que disse assim: eu quero ser o líder da família. Não foi. Mas foi Deus que, ou seja, outorgou ao homem para ser o líder da família, do casamento. Não foi, ou seja, invenção humana. Não foi o Senhor. Muito bem. No entanto, diferente do que geralmente se pensa, essa posição de liderança não confere ao homem nenhum privilégio, nem torna mais importante, apenas confere a maior responsabilidade diante de Deus. A maior responsabilidade como cabeça, como orientador, como, ou seja, aquele que vai buscar o pão, aquele que tem cuidado da família, aquele que protege a família, aquele que traz a provisão, ou seja, aquele que lidera a família, que
O homem moço já digo é para lavrar e guardar. Provisão. Queridos irmãos, eu não tenho tanta fé, e desculpe aqueles que têm essa tamanha fé, de casar sem ter um trabalho, um emprego, uma renda para cuidar da minha família. Eu não tenho tanta fé assim. Porque o casamento, na visão de Deus, ele é deixar geográfico. Deixará o varão a casa do seu pai e da sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos na sua casa. A esposa e filhos, ele não vive só de promessa. A pessoa que casa tem que ter casa, tem que ter a condição de manter a sua esposa. Ela não vive só de passar no frigorífico, ver aquelas carnes bonitas, dizendo assim, filho, olha essa carne de primeira. Quando Deus mandar um emprego, a gente vai comer. Não. Ela quer comida de manhã, tarde e à noite. E quer lanche ainda à noite. Quando chega, sai do culto, trabalha com esse, quer lanche ainda. Então, eu não tenho esta fé toda para casar e ficar desempregado, ou seja, casar sem ter uma renda para manter a minha esposa. Amém, irmãos? Amém. Existem arranjos matrimoniais, em muitos casos, até inversão dessa responsabilidade, onde o esposo torna-se, a esposa torna-se principal responsável por essa manutenção. E isso também vai contra a palavra de Deus. Porque o marido, o cabeça, é ele quem deve ir ao mercado de trabalho, ganhar o pão e trazer para a sua esposa. A nossa sociedade, como ela está enferma, mas das vezes a esposa tem que contribuir com o orçamento financeiro. Mas se ela vai contribuir e vai trazer prejuízo para os seus filhos, eu recomendo melhor cuidar dos seus filhos. Porque a educação dos nossos filhos, a gente não pode terceirizá-las. Principalmente no contexto que nós estamos vivenciando. E algumas irmãs, esposa, mulheres que ganham muito dinheiro, mas às vezes que o esposo quer andar de tamanho alto, dizendo, quem manda sou eu, está errado. Está errado. De acordo com a Bíblia, a mulher é a ajugadora. Se ela colabora com o seu orçamento familiar, ela deve dizer, que aqui está o meu rendimento. O que é que a gente vai fazer no final do mês? Vamos comprar isso e aquilo? Vamos sim. Ou seja, apresentar ao Isaac, porque o Isaac fala para a sua esposa quando é que ele ganha, sim ou não? Sim, a esposa é ciente. Eu imagino que sim. Amém, irmãos? Amém. Então, o esposo, ele é o responsável pela manutenção do seu lar. Glória a Deus. Proteção. Esse é o terceiro ponto que o marido exerce, ou seja, como o papel dele no lar. De igual modo, Deus dotou o homem de determinada característica física, psicológicas, e lhe deu a responsabilidade de proteger a família. Essa proteção aí, irmão, nós sabemos que a vida é ele que guarda. As pessoas mais antigas, eu acho que eu fui nessa época também, que morava numa casa bem comprida,
sabe que hoje em dia está muito difícil comprar vestes para as pessoas e mães, porque no mercado eles colocam tudo roupas, ou seja, faltando complemento. E a gente não compra esse tipo de roupa. Faltando, não, senhor. Fiz uma certa vez, a minha esposa disse, vamos comprar uma calça jeans? Eu disse, vamos. Aí fui lá na loja, vamos chegar lá, aquelas calças slim, aí embaixo na boca, parece que é mais uma calça peruína. Eu digo, não tem calça reta, não. Não tem não. Filho, sua calça. Eu vou comprar calça peruína, você entra na pele das pessoas. Não, senhor. Então tem que ter um cuidado, irmãos. Blusa faltando complemento. Ou seja, expomos busto, não, senhor. Tem que ser completo. Tem que ser completo. Porque nós somos o concheiro de Cristo. E o cristão é responsável diante de Deus. Paulo diz: aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, é de ter boa fé e é pior do que o infiel. Então eu tenho que ter cuidado da minha esposa e dos meus filhos. Porque onde ela passa, ela é a esposa do irmão Araújo. Ela é mãe de Jadiel e de Jaziel. Então eu tenho que ter cuidado com ela e eles também. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, proteção. Ou seja, proteger. Muito bem. O ponto 3, 4, ou seja, D, fala como. Isso aí, amados irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos. Efésios, quem tem a sua Bíblia, pode abrir aí para ler conosco. Efésios capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o Salvador do povo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Queridos irmãos, aqui expressa o maior amor que Deus teve pela humanidade. Deus no Velho Testamento ama Israel, não porque Israel fosse uma nação que buscasse a Deus, que fosse maior, porque Deus tinha um projeto na vida de Israel. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda santos, pecadores. Eu e você eram pecadores. Isso quer dizer que eu e você não tinha nenhuma virtude para Deus. O que foi que impactou Deus enviar Cristo para morrer por nós? Nada, só a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que Ele não é interesseiro. Porque antes de tudo acontecer, Deus já tinha em mente essa igreja, irmão. Não foi por acaso, não. Foi com um propósito especial que Ele amou a igreja. Então, desde formado, o marido deve amar a sua esposa. O marido, ele deve imitar Cristo para amar a sua esposa. Vocês vão entender? O marido, repita após mim, o marido deve imitar Cristo para amar a sua esposa. Amém? E como foi que Cristo amou? Um amor sacrificial. Esse capítulo, ele tem 12 advérbios de modo. Como? É um advérbio de modo. A maneira que Cristo amou. Um
forrar a cama, deixa a cama forrada. Aí quando ela entra, ela diz: que bênção! Ah, meu Isaac, eu ajudou a tarefa. O esposo, quando chega num culto como esse, outros cultos, não deixa o sapato na sala. Não, ele bota lá no lugar ideal o sapato. Porque ele ama a sua esposa e não quer ver ela, ou seja, se desgastando muito. Ele preserva a saúde dela. Glória a Deus. Por que dizer que ama somente em palavra e não em ações? Se o amor fosse uma disciplina curricular, eu estudava dia e noite sem nunca me cansar, porque eu não posso deixar de te amar. Isso, e não colocar em prática o amor. A Bíblia diz, amados irmãos, que o amor de Deus ele está derramado. E se é algo derramado, é para ver pelas ações. Pelas ações. Amém? Glória a Deus, pelas ações. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, quem pode ler? 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vocês igualmente vivam uma vida comum no lar com discernimento, dando a honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Amém, irmãos? Igualmente, vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Pedro, a lista aqui, amados irmãos, menciona algumas coisas, ou seja, o esposo, o marido deve cuidar em relação à sua esposa, deve demonstrar consideração, compreensão, convivendo com a esposa com amor e em harmonia com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Ele diz que os maridos devem demonstrar respeito como co-herdeira da graça de Deus e da salvação. Isto quer dizer que as esposas devem ser honradas, sustentadas, ajudadas, protegidas e conforme as suas necessidades. Amém? Muito bem. O marido deve elogiar e estimar grandemente a esposa à medida que ela procura amá-lo e ajudá-lo segundo a vontade de Deus. O elogio não é só para a data de nascimento. Não. O elogio na vida da esposa, principalmente como ela é uma mulher temente a Deus, ela deve ser elogiada mediante aquilo que ela faz diariamente. Porque mais das vezes a gente tem palavras para mais das vezes criticar. Se a esposa colocou sal demais na comida, aí diz assim: macarrão só graça. Está unido, venceremos. Aquele macarrão duro, né? Grudado. Ela não pode errar? Pode sim, porque ela não é perfeita. Agora, quando ela acerta, você a elogia? Quando ela faz aquela lasanha que você tanto estima, você diz: meu bem, essa comida está de parabéns. Eu não sei quanto tempo faz que os irmãos não elogiam, mas isso aqui, graças a Deus, irmão, fazem isso, é prática, né? É prática, porque as mulheres são mais estimadas por aquilo que ela escuta dos seus esposos. Já o homem é mais por aquilo que ele vê.
eu devo ter consideração, respeitar a minha esposa. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, a responsabilidade da esposa no casamento. Muito bem. Ah, o Senhor está dizendo agora. Tito 2:5. Tito 2:5. Quem comprou pode ler para nós a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém, irmãos? Isso, irmão, essa influência, ou seja, o feminismo, ele diz que a mulher, ou seja, o marido, ele tenta criticar essa
o sono da noite, porque trabalha muito. Não é assim que acontece, que a mulher que trabalha muito, né? Aí perde o sono. Acontece isso. Aí por isso é que o esposo colabora para ela não perder o sono, faz também a tarefa com ela. Muito bem. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada e roupa dobrada, organizada. Ela não pega, tira as roupas assim do varal, bota na sacola, bota lá. Não, ela é organizada, dobra tudo direitinho, ó. Camisa assim, sai assim, sai dobrando tudo direitinho e bota lá no seu lugar. Não é assim que a irmã faz, né? Glória a Deus por isso. Casa Amarela é um exemplo. Que Deus continue ajudando e abençoando as irmãs de Casa Amarela. Amém. Aí veja o que é que o esposo diz. Levanta-se seus filhos e chama na bem-aventurado, como também seu marido, que louva, dizendo, louvar aí quer dizer elogiar. Eles, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Aí ele diz, enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, esta será elogiada. Amém? Então, a mulher, ela tem essa responsabilidade dada por Deus de cuidar do seu lar, de ensinar as suas filhas a também a ser uma dona de casa. Porque tem jovem que quer casar, ela não sabe fazer uma maravilha. Não sabe fazer uma maravilha. Não tem pessoas adultas, pasme, não sabe botar no inhame do fogo. Eu trabalhei com uma pessoa assim, não sabia botar o inhame do fogo. Graças a Deus, graças a Deus, Deus nos ajuda quando minha esposa está no ciclo de oração, quando ela chega em casa, muitas vezes o inhame está lá no fogo, os pratos estão lavados. Eu me pego muitas vezes no sal, sabe? Mas eu peço orientação a ela e boto o sal, graças a Deus tenho acertado. Mas tem mulheres, ou seja, que não ensinam as suas filhas. Aí ela quer casar. Aí o esposo, acostumado com o amarelinho, filha, faz o amarelinho. O que é isso? Aí pega uma folha de papel amarelo e apresenta o esposo. Isso não é isso, não. Eu quero um amarelo, um costume da vitamina. Não sabe fazer. Graças a Deus, a minha esposa, quando casamos, que hoje está fazendo 29 anos, 6 meses e 18 dias, se eu fosse casar novamente, ela seria minha amiga pretendente. Exatamente. Não, ela não sabia tanto cozinhar como nos cozinhamos, mas graças a Deus, Deus ajudou ela. E hoje em dia, eu não troco o almoço dela por qualquer restaurante aí. Porque ela faz, quando as irmãs também fazem, né? Mas tem algumas irmãs que não têm muita disponibilidade para pesquisar, para buscar, para fazer alguma coisa nova. Ou seja, isso é nobre para a família. Amém, irmãos? Muito bem. Responsabilidade do casamento, auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea. Lá em Gênesis 2 e 18, diz assim, que a mulher, vamos ver esse trecho aqui, irmãos, 2 e 18, para nós também. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja
graças a Deus, os pastores, obreiros, se ele fosse viver sem esposa, era quase impossível ele realizar os trabalhos que ele realiza. Amém, irmãos? Essa é uma posição nobre. Você está dando apoio a um esposo, auxiliando ele. O esposo conta com ela: minha filha, como será isso? Porque tem pessoas que acham o machismo, ele praticamente quer neutralizar essa situação da igreja. Mas isso nunca foi a vontade de Deus. O homem e a mulher para Deus são iguais. Amém, irmãos? A mulher pensa, a mulher tem vez, a mulher, ou seja, compartilha, a mulher ajuda, a mulher tem uma palavra amiga, tem um consolo, é como se fosse uma alavanca para ajudar o esposo. A mulher sabe, mas a tola, ela destrói a sua própria casa. Amém, irmãos? Amém. Ajuda na edificação do lar. Podemos ver que a esposa sábia, ela é diligente e tem toda a sua casa sob o controle, auxiliando o marido na edificação do lar. Ela cuida bem do marido e dos filhos, não lhes deixa faltar nada, administra bem o seu lar. Ela não é uma esposa estragada, não. Ela bota muito feijão no fogo, aí não se alimenta todo, o resto bota fora. Não. Ela diz: vamos fazer uma sopa, vamos guardar para amanhã. Ela administra bem, porque sabe que é o dinheiro, o Isaac lutou para ganhar o suor do rosto dele. E ela é uma adjutora que quer ver o bem e o progresso do seu lar. Amém, irmãos? Glória a Deus. O feminismo instiga a mulher a confrontar e medir força com o marido. Infelizmente, o pecado tem corrompido as mentes das pessoas que preferem desafiar a Deus com as suas atitudes. Essas pessoas que entram por esse caminho jamais terão um lar feliz. Há quem diga que o lar pode ser pobre ou pode ser rico, mas é o melhor lugar onde se vive quando, ou seja, trescala, quando exala nele o perfume do amor. Glória a Deus. É o melhor lugar. Já pensou, você chega em casa, mas às vezes trabalha, ou seja, tudo na cabeça doendo, aí toma um banho, aí a esposa deita no colo da sua esposa, a esposa começa a dizer: meu velho, vai dar certo, Deus vai continuar te ajudando, Deus vai te abençoando, Deus vai te fortalecer, vamos orar para que Deus dê solução àquele problema. Ou seja, Deus abençoa, irmão, e o problema é solucionado. Porque tem a esposa sábia. Ela submete-se ao seu marido por amor. Ela não anda de tamanho alto, dizendo assim: não dá nenhuma satisfação ao seu esposo. Ela, quando vai se ausentar de casa, diz: meu bem, eu estou pretendendo ir na casa da minha mãe. Aí o Isaac diz: vai, minha filha, tem uma lembrança lá para minha sogra. É porque essa cultura ocidental, ela despreza a sogra. Como se a sogra fosse alguém descartável. Agora, o abençoado, quando estava para conquistar, ou seja, a futura pretendente, não fazia isso. Mas às vezes está numa posição de um pé, ou seja, errado
Você não sabe que a educação dos filhos, os pais são responsáveis diante de Deus. Os pais são responsáveis diante de Deus. Os nossos filhos, ele tem que ser mais filhos de Deus do que nós. Repita após mim, os nossos filhos, ele tem que ser mais filho de Deus do que nós. Sabe por quê? Porque eles são herança do Senhor. Aí eu pergunto, uma herança tem valor? E como tem valor? E Deus confiou aos pais a cuidar dos seus filhos, a ensinar os seus filhos. Porque os filhos não têm cuidado, ou seja, novinho começado, ou seja, desde o ventre, você tem a oportunidade de conversar com o seu filho, louvando e ele dando aquele pulo, se espelhando, ou seja, falando com ele, e quando ele sai para o novo habitat, ele conhece a Deus. Ou seja, os pais, o pai vai para o trabalho, aí a mãe fica em casa com essa responsabilidade. Cuidar de filhos é fácil? Não. Mas graças a Deus deu essa responsabilidade e essa habilidade às mães de cuidar dos seus filhos, ensinando a ele. Não é o caminho que ele quer andar ou opta para andar, mas que ele deve andar. Desde a tenra idade, mostrar a ele: filho, o caminho é esse. É assim. Levando para a escola da vida, levando para a casa do Senhor, procurando saber quem são seus amiguinhos na escola, não permitindo que o teu filho ele passe noite na casa de pessoas que você não conhece aquela família, que você tenha domínio sobre ele, dá o que ele precisa para o seu crescimento. Porque os pais hoje em dia pegam o celular, a criança nasce, já coloca no berço, na tela lá, para as crianças ficarem perdidas, e eu estou na cozinha fazendo esta vida. Olha o prejuízo que eu estou trazendo para os meus filhos. Olha o prejuízo que eu estou trazendo. Tem que ter muito cuidado, principalmente nesta época que nós estamos vivendo, onde o adversário quer fazer tudo para essa construção da sociedade, puxando uma criança possa optar e escolher o tipo, se ele quer ser homem ou quer ser mulher. Olha aí, eu devo estar acompanhando as tarefas do meu filho, que ele traz para a escola, e indagando ele: filho, o que foi ensinado hoje na escola? Tem que, ou seja, perguntar a ele, indagar a ele, ver as tarefas dele. Se ele traz algum objeto que não é dele, procurar saber quem deu a ele. Ah, foi meu amiguinho, vou lá saber quem é esse seu amiguinho. Quem é esse seu amiguinho? Entregar um equipamento de celular a uma criança que ele muitas vezes não precisa e não tem condição de estar com este equipamento. Os biógrafos de Bill Gates, eles não, ou seja, não passaram, não informaram que o Bill Gates ele tem uma inclinação para ser uma pessoa cristã e evangélica. Ele com tanto conhecimento de tecnologia, mas ele só disponibilizou para os seus filhos aparelho celular a partir de 14 anos de idade. Hoje os pais querem entregar um equipamento, a criança sai cedo, mas não investe na escola dominical, não investe no fardamento, não investe numa vida, ou seja, ilustrada para
seus filhos. Os filhos, eles são herança do Senhor. E todos nós um dia iremos comparecer diante de Deus para apresentar a nossa mordomia que Ele nos entregou para governar. Amém, amados? Amém. A mulher deu Deus o privilégio de gestar filhos. Essas configurações aí jamais podem gestar filhos. Jamais. A situação não está fácil. Se você tem um filho, vai ele para uma faculdade, tem que ter muito cuidado. Porque o ensinamento dessas faculdades, principalmente as públicas, com suas exceções, ela quer incutir de todo jeito para as pessoas se adequar a essas coisas. Pela misericórdia de Deus, estou pagando uma disciplina esse semestre sobre o âmbito familiar. Não é fácil. E essa semana, no início dessa disciplina, falando sobre famílias, arranjos familiares. E eu levantei as famílias, aquela instituída por Deus. Desde o princípio Deus instituiu a família. Aí uma colega se levantou. E essas outras? Eu disse, essas configurações. Aí eu pergunto se essas configurações fossem desde o passado, você estava aqui hoje? Ela disse, não. A gente estava aqui hoje? Não. Pronto. Fiz uma pergunta de claro. Amém, irmãos? Então que o Senhor nos ajude. O maior bem depois da nossa salvação, repita após mim, o maior bem depois da nossa salvação é a nossa família. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.